pessoal, boa noite, graças e paz, você que está em casa. A gente vai dar início a mais um culto, né? Uma live doméstica. Então você que já está conectado aí com a gente, já está assistindo, eu queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está, para a gente dar início a esse momento de adoração ao Senhor. Jesus, nessa noite nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor Deus, em Teu nome. Não podemos estar fisicamente juntos, Senhor Deus, ó Pai, mas o nosso espírito, Senhor Deus, está conectado contigo nessa hora. Senhor Deus, ó Pai, que em cada lar, que em cada lugar, Senhor Deus, ó Pai, que estiver conectando neste momento, a Tua presença possa se manifestar, Senhor. Ó Deus, ó Pai, nós cremos no Teu mover, Senhor. Deus, nós cremos que grandes coisas o Senhor irá fazer, independente da localidade onde estivermos, ó Deus, ó Pai, Tua presença irá se manifestar, Senhor. Deus, nós cremos isso nessa noite. Deus, nós te pedimos, Senhor, ó Deus, desde já que a Tua presença esteja em cada lar, Senhor. Deus, ó Pai, em cada coração ligado nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, te adoramos, Senhor. Alegria de toda
Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Eu recaio. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Shalom, queridos. Graça e paz. Verdadeiramente, o Senhor é o nosso descanso. Verdadeiramente, nós podemos descansar naquele que tem todas as coisas nas suas mãos. Não, nas palmas das suas mãos. Ele tem guardado as nossas vidas. É bom estar aqui adorando ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se fará presente em nossas vidas. E aqui é a igreja. Aonde você está na sua casa é a igreja. Aonde está 2 ou 3, o procede da boca de Deus. Nós temos. Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou com essa necessidade aqui dentro, intrínseca em nós. A necessidade de se relacionar com o Pai e se relacionar uns com os outros. Então, isso é maravilhoso, porque nessa oportunidade nós temos esse momento, né, através do culto aqui online que estamos fazendo, devido a isso tudo que estamos vivendo, nós podemos nos relacionar e devemos nos relacionar uns com os outros.
e com Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Então, eu quero aqui também dizer, né, aproveitando o momento, que nós suspendemos temporariamente todas as nossas atividades presenciais. Amém? Atividades presenciais. Esse é um tempo que nós estamos vivendo e nós temos que nos adaptar a essa realidade, temos que ser prudentes, temos que ser atentos a esse momento, atentos ao que está acontecendo, né, nessa dispensação, nesse tempo atual. E como pastor, oramos, né, como os pastores da igreja, achamos por bem suspender já, né, no meio da semana nós já tínhamos tomado essa decisão e cremos que foi a mais sábia para esse momento. Amém? Porém, né, a igreja, ela é um corpo em movimento, ela não para, né? Então, terça-feira mesmo, já estamos juntos no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal, na mesma bate-célula, por que não dizer assim, né? Então, estaremos juntos na célula familiar. Fique atento, faça a sua célula, nós vamos disponibilizar um estudo para que todos tenham acesso. Então, você vai fazer uma célula na sua casa. O que é a célula? A célula é um lugar de comunhão, correto? A célula é um lugar da palavra, de edificação. Então, reúna toda a sua família, convide aqueles que ali estão na sua casa, junto de você, talvez que não frequentam ainda a célula, ou não frequentam o corpo, a igreja, mas que nesse momento precisam estar ali juntos. Amém? Precisam receber uma oração, precisam de uma palavra de Deus, porque todo mundo precisa dessa palavra, e a célula é esse momento. Então, a célula familiar, terça-feira, às 19h30. Quinta-feira, culto online. Amém? Culto online. Não no templo, mas no templo que somos nós e na casa. Na nossa casa, estaremos com o nosso culto online. Sábado, Arena Live, né? Ontem foi maravilhoso, né? E poder compartilhar, né? E não será diferente no próximo sábado. No domingo, estaremos também no culto online às 19 horas, como estamos hoje aqui. Amém? Então, dito isto, né, nessa hora eu quero ler uma palavra, né, e trazer uma meditação sobre nós, trazer, né, aquilo que a palavra diz para esse tempo. Né? Precisamos, né, buscar o conselho de Deus, precisamos buscar a palavra que nos alimenta, e eu quero compartilhar esse texto da palavra que está aqui no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 1 em diante. Então eu queria pedir a você que acompanhasse, né? Procurasse acompanhar a leitura conosco, porque a palavra é que nos edifica e nos fortalece. Atos capítulo 4, versículo 1, diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados em cultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo:
Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como o castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele que se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo Jesus, do teu santo Jesus. Tendo eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor, nós louvamos teu nome. Obrigado por estarmos aqui juntos, Senhor. Senhor, adorando e engrandecendo ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz. E que o Senhor possa falar em cada lar, em cada família, Senhor, em cada coração, mediante a tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre é preciso perseverar. Perseverar é preciso. É um tempo que nós vivemos que mais do que nunca, todos nós temos que perseverar. Quem não é perseverante vai aprender a perseverar. Aquele que perseverava vai perseverar mais ainda. Todos nós, como igreja de Deus, somos chamados a um tempo de perseverança. Somos chamados a um tempo de posicionamento. Quando vem a perseguição sobre a igreja se posiciona. E quando a igreja se posiciona, a igreja persevera. Uma coisa leva a outra. E muitas das vezes não entendemos e começamos a perguntar, a fazer perguntas, quando Deus, na verdade, quer nos levar a perseverar tão somente. E bom é quando a gente entende, bom é quando a gente abre os ouvidos espirituais, para que a gente possa entender. Eu li essa passagem grande aqui, mas na verdade essa passagem tem a ver com a igreja. Na verdade essa passagem tem a ver com o início da igreja. Quando Jesus subiu ao céu, diz a palavra que ele levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens, através da igreja, para que a igreja na terra fosse sua agência de transformação, de anunciar a mensagem, as boas novas de Cristo pela terra. E ele estabeleceu então os apóstolos como colunas da sua igreja. Estabeleceu aqueles que ficaram com ele 3 anos aprendendo, recebendo na fonte do Senhor, para que pudessem transmitir a outros homens. Irmãos, nesse período, né, ao final desse período, Jesus morreu, foi aos céus, ressuscitou e deu uma comissão sobre nós, sobre a vida da igreja, sobre os apóstolos,
que eles fossem por toda a terra. E eles imediatamente, depois de serem renovados, batizados, revestidos com o poder de Deus, eles saem para anunciar a palavra, eles saem para cumprir a missão no qual o Senhor tinha ordenado a eles, e eles saíram com intrepidez. E Pedro e João se levantam para anunciar o Evangelho como líderes da igreja. E na primeira mensagem, a Bíblia fala que 3 mil almas se batizaram, receberam o batismo de arrependimento e de fé, e suas vidas foram transformadas. Então, diz a palavra então que depois disso, Pedro, indo ao templo junto com João para orar, ali encontra um homem coxo. E esse homem, ele estava ali esmolando, e ele olha para Pedro e João como se eles tivessem alguma coisa, alguma esmola para dar para eles. Pedro olhou dentro dos olhos daquele homem e disse: olha, eu não tenho nada para te dar. A única coisa que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Aquele homem passou a andar e seguia os apóstolos. E então Pedro, continuou ali e começou a anunciar, aproveitou aquele momento que havia uma tremenda multidão e começou a anunciar novamente a palavra de Deus. Porém, dessa vez, a perseguição chega. É nesse ponto que a igreja começa a ser perseguida e se levantam contra eles, contra Pedro e João, e prende aqueles 2 servos de Deus e prende os discípulos do Senhor que estavam anunciando a mensagem de Deus. E então nós chegamos aqui nessa passagem que acabamos de ler, quando Pedro e João foram perante o Sinédrio, e ali tiveram que dar resposta da sua fé. Eles disseram: em nome de quem vocês anunciam? Em nome de quem que esse homem foi curado? E Pedro então começa a falar ali que em nome de Jesus, no qual foi rejeitado como pedra angular de Israel, e eles rejeitaram. E Pedro então diz que em nenhum outro nome há salvação na terra, nenhum outro nome importa que sejamos salvos, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro então, e eles viram a intrepidez, a graça que estava sobre Pedro e a autoridade. E Pedro disse então, depois de ser ameaçado, Pedro disse: eu não posso, julga vocês como quiserem essa situação, porém eu não vou deixar de anunciar aquilo que eu vi e ouvi da parte do Senhor. Então, irmãos, aqueles homens são soltos, e quando eles chegam onde os irmãos estavam reunidos em oração, os irmãos os encontram ali, e ali naquele momento eles pedem cobertura de oração, e eles oram juntos, e algo tremendo acontece naquele lugar. Depois que eles terminam de orar, o Espírito Santo veio sobre eles com poder e autoridade, revestindo eles para que eles não fugissem, para que eles não se intimidassem, mas que continuassem a pregar a poderosa palavra de Deus. Meu amado, a palavra de Deus não está algemada. Nós podemos estar passando um tempo difícil, mas há poder na palavra de Deus. E se tem uma coisa que nós vemos aqui, é que esses homens perseveravam, que a igreja perseverava. Em tempo de perseguição, a igreja persevera. E hoje é tempo de perseverar, porque sem perseverança nós não alcançamos as promessas de Deus para a nossa vida. Essa palavra perseverança, ela vem do grego upomeno, que quer dizer upo, sob, e moni, permanecer, ou seja, permanecer firme sob circunstâncias difíceis. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra o tempo que você está vivendo hoje, que nós estamos vivendo? E sabe qual é a palavra de Deus para a nossa vida? Permanecer firme sob circunstâncias difíceis. Essa é a vontade do Senhor para cada um de nós, que a gente possa permanecer, que a gente possa, não negar a nossa fé, nem se intimidar diante do que está acontecendo. Um vírus entrou no mundo, um pequeno vírus imperceptível, mas tem abalado as nações da terra, tem abalado todos os sistemas, tem abalado o sistema financeiro, tem abalado os governos, tem abalado, as famílias, por causa de um vírus. Mas nós precisamos ter a confiança naquele que é poderoso para nos guardar nesse tempo. Então,
O livro de Hebreus, capítulo 10, 35, diz: por isso não abram mão da vossa confiança que vocês têm, ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Confiança que leva a perseverança, que leva a obter as promessas do Senhor. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Então andais, sabe, o Senhor nos exorta nesse tempo a, sabe, não abrir mão da nossa confiança, não abrir mão daquilo que nós temos de mais, sabe, valioso nesse tempo e, sabe, na nossa vida, que é a confiança que o Senhor não falhará, que Ele está conosco. E como disse John Wesley no seu leito de morte, o melhor de tudo é saber que Deus está conosco. Amém? Então, em que devemos perseverar? Naquilo que é nobre, naquilo que edifica, nos relacionamentos, naquilo que nos aprimora. Porque eu gasto energia, eu gasto força naquilo que persevero. Essa é a verdade. Então, naquilo que eu foco na minha vida, é naquilo que eu vou perseverar. De algum modo, todos perseveram em alguma área da sua vida. Mas o problema não é perseverar, é em que perseverar e como perseverar. Então isso fará toda a diferença na nossa vida. Interessante que uma onda, né, de academias, né, nesse tempo varreu aí, tomou o Brasil, tomou, né, as nações da terra, e não estou falando que não seja importante perseverar no exercício físico, porém existe um exercício também espiritual que nós precisamos perseverar. As pessoas, elas focam muitas das vezes, né? E vai na academia e umas dizem para outra: você precisa ter foco, você precisa ter fé, a nível de perseverar ali, de conseguir vencer aqueles exercícios e de se manter saudável. Porém, sabe, será que é só isso? Né? Nos últimos de um ano para cá, 2 anos para cá, lá perto de casa, né, começou um estabelecimento de comida, e outro, e uma rua inteira. Hoje é um polo gastronômico, onde eu moro, e fica assim de pessoas que perseveram ali, às vezes chove, faça sol, estão perseverando ali em se divertir, em ser felizes, em buscar um retorno para suas vidas, não é verdade? Vejo também aqui, né, na nossa Washington Luiz, aqui perto de nós, da igreja de Caxias aqui, né, começou um negocinho de malha, daqui a pouco é outro, irmãos, chega o final do ano, a gente não consegue nem, se a gente entrar ali na pista do campo, a gente não sai mais. As pessoas perseveram naquilo que acreditam, e nós, como vamos reagir diante disso tudo? Eu quero falar uma coisa para você. Depois de uma pandemia, quem passou por isso, nunca mais é o mesmo. E há muitos que não vão sair dela. Então, é um momento de reflexão. As pessoas nunca mais serão as mesmas. Então, nós temos que nos avaliar nesse tempo. Nós temos que, ver como está a nossa fé, como anda a nossa fé. Eu quero perguntar para você, meu irmão, como anda a sua fé? Aonde você tem depositado a sua confiança, as suas energias, a sua força? Em que você tem perseverado? Você tem perseverado em ser feliz? Não é errado ser feliz. Mas o problema é o que a gente faz para ser feliz. E que não traz a verdadeira felicidade, muitas das vezes. Isso é que é o pior de tudo. Então, em que devemos perseverar? Eu quero falar aqui, de acordo com a palavra, 5 pontozinhos para você, para que você possa, né, refletir um pouquinho comigo. Eu vou procurar ser breve, sei que falo demais, aguenta mais um pouquinho comigo aí, tá bom? Te peço isso. Primeiro, persevere na fé, porque a Bíblia fala, lá em Atos 2,42, que como viviam os convertidos? Se converteram 3.000, depois a Bíblia fala que passou para 5.000. O Senhor acrescentou 5.000 vidas de repente, que nasceram nesse ambiente de fé. Como eles viviam? O que eles faziam? O que eles criam? Porque ali nós vemos um exemplo de uma igreja gloriosa, de uma igreja que avançava, de uma igreja que não se intimidava. E isso serve de exemplo para nós, irmãos. Nós temos que olhar para aquilo que é bom, para aquilo que deu certo.
E eu quero ver, vendo a vida desses homens aqui, vendo a vida daqueles irmãos, a gente pode se basear na nossa fé também, para que a gente possa chegar e avançar e conquistar como eles conquistaram. Primeiro, persevere na fé. A Bíblia fala que eles perseveravam na fé. E essa, a Bíblia fala lá em 1 João, esta é a vitória que vence o mundo. É o quê? A nossa fé. A fé é consolidada através da perseverança. É no dia a dia, meu irmão, que vamos perseverando, que a nossa fé vai ganhando força, robustez, para que a gente possa enfrentar os períodos difíceis. Os períodos, sabe, que não sabemos o que fazer. Eu creio fielmente no meu coração que muitos que estavam frios vão ser aquecidos nesse tempo. Eu creio que muitos que estavam afastados vão retornar. Porque não é, sabe, Deus, isso tudo que está acontecendo, você pode orar, repreender o diabo e tudo, você pode, sabe, fazer jejum, mas isso tudo é com permissão do Senhor, meu amado. Profetas se levantaram anos atrás para declarar que isso iria acontecer, que o mundo passaria por uma praga, e que muitos iriam ser ceifados, que muitos iriam, mas que, de alguma maneira, Deus iria renovar o seu povo. Então, muito interessante, né? A gente tem visto na televisão, né? A gente procura ver um pouquinho, e a gente vê vários especialistas dando, né, conselhos em vários pontos, em várias áreas, e os conselhos são interessantes a gente seguir, as precauções, né? Mas a gente vê, né, falando de como aproveitar melhor o tempo, fazendo exercício físico, fazendo algo, né? Mas a gente não vê ninguém falando da necessidade de ativar a fé, de ativar, né, as coisas espirituais dentro de nós. E para minha surpresa, essa semana eu vi um vídeo da atriz Cláudia Raia, se eu não me engano, e ela dizendo da importância de nós orarmos e conclamando as pessoas a orar. Porque, né, ela deu o exemplo da Inglaterra, né, na Guerra Mundial, o seu estadista, ele conclamou o povo às 18 horas a orar. E Deus ali, logo depois cessaram os bombardeios. Então, nós precisamos guardar o nosso coração. Não fique vidrado nas notícias. Não fique. As notícias só vão trazer coisas ruins. Você deve sim, talvez ver alguma coisa, mas não se prenda nisso. Se prenda nas boas novas de Deus, na palavra de Deus. Enche o seu coração de fé, que é essa fé que vai te sustentar em meio a esse momento. A segunda coisa que devemos perseverar na palavra. Colossenses 3,16b diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra precisa habitar em mim. A palavra precisa permanecer em mim, para que eu possa, né, ser revestido da armadura de Deus e me fortalecer. É a palavra que me fortalece. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, dia após dia, no ensino da palavra, com simplicidade, com singeleza de coração, recebiam a palavra. Irmãos, hoje é muito complicado. Cuidado com aquilo que você vê na internet, até mesmo as pregações que você vê na internet. Eu quero dizer para você, eu tenho 30 anos no Evangelho. Se tem 3 pastores que eu ouço na internet, é muito. Porque eu acompanho suas vidas, eu acompanho suas trajetórias. Para mim não é interessante ouvir um pastor que eu não conheço a sua vida e que eu não sei quem ele é. Então, guarde o seu coração, não fique vulnerável para ouvir todo tipo de coisa. Sabe qual é a melhor pregação? Sabe qual é a melhor palavra para a tua vida? A melhor mensagem é aquela que teu pastor prega. É aquela que você ouve no dia a dia na igreja, que você conhece a sua vida, o seu caráter, você conhece o seu coração e o seu testemunho, a sua família. Então, sabe, se você não preencher sua mente da palavra, outras coisas irão preenchê-la. Você sabia disso? Por isso que a palavra de Deus diz que deve haver uma renovação da nossa mente pela palavra. É a palavra que renova o entendimento para que nós não fiquemos com a mente doente e fiquemos vulneráveis a todo tipo de síndromes que a gente tem visto nesse tempo. Na fé, segundo, perseverar na palavra. Vou te dar um conselho. Se você é minha ovelha, se dedique nesse tempo a atualizar a sua leitura bíblica diária.
Se você estava atrasado, você vai ter tempo agora para colocar em dia a leitura bíblica. E você vai ver o quanto isso vai ser bom para você. Você vai ter mais tempo para isso, você sabia disso? Então, coloque o teu coração naquilo que é nobre, né? Para que você possa ser sustentado nesse tempo. E terceiro, perseverar na comunhão. A Bíblia fala que eles perseveravam na comunhão. Comunhão quer dizer, né, no grego, koinonia, que fala de estar junto, de perseverarmos unânimes num propósito. Então, ser constante na comunhão é vital. Eu vou repetir. Nós não podemos abrir mão da comunhão. Por isso eu quero te dar uma palavra. Não se isole. Que isso, pastor? Em tempo de isolamento, o Senhor diz que nós não podemos nos isolar assim, não sou eu que digo, é a palavra. Você está em isolamento físico, mas você não está em isolamento espiritual. Você tem uma família da fé. Você pode compartilhar, né? Use essa ferramenta que você está aí, né? Talvez para mandar uma mensagem para o irmão, talvez para dizer para o irmão que está orando. Algumas pessoas já têm falado para mim que irmãos que muitas das vezes, sabe, eram distantes, estão se mostrando preocupadas. E hoje eu ouvi isso, eu fiquei maravilhado. E eu vejo que nesse tempo nós ficamos mais sensíveis. Nós ficamos mais sensíveis, estamos distantes fisicamente, mas o nosso coração, o nosso espírito nos aproxima, porque há um só Espírito, há um só Senhor, irmãos. E você não pode ficar desconectado. Agora sim é a hora de você se conectar. Você está me entendendo? Agora é a hora da gente se conectar e não perder a conexão com o corpo. A comunhão nos mantém vivos, nos mantém saudáveis. Amém? Então, eu quero te dar algumas dicas. Participe do relógio de oração, começa amanhã. Procure um horário. Se enganche nesse propósito. Nós estamos com um relógio de oração 24 horas, durante 21 dias. Se enganche nesse propósito. Outra coisa que eu quero falar, sabe, todos os dias, às 18 horas, aonde você estiver, você vai parar um pouco. Se você está trabalhando, você ainda tem necessidade de sair para o seu trabalho, que você pare um minuto e se una. Porque há um poder muito grande quando nós nos unimos em oração. Há um poder muito grande. Então, se você está na sua casa, levante um clamor junto com a sua família, cada um. Há um poder muito grande. Ore pelas nações, ore pelo Brasil, ore pela família, ore pela igreja, ore pela nossa cidade. Ore por tudo, por aquilo que nós precisamos orar realmente. Amém? Quinta-feira temos o nosso culto, sabe? No sábado, sabe? Esteja conectado no domingo. Como é bom, irmãos, a gente saber que ferramenta agora nós estamos podendo usar da maneira como Deus quer. Essa ferramenta chamada smartphone, não é verdade? Da maneira que Deus quer, para nos conectar e não nos mantermos distantes. Quarto, persevere no partir do pão. A Bíblia fala que eles perseveravam no partir do pão. Você sabe que naquele tempo eles não tinham os recursos que a gente tem hoje. E hoje a gente vê as pessoas desesperadas, né? Dando pane lá nos mercados, filas, comprando de tudo, estocando como se o mundo fosse acabar. O Brasil tem comida, irmãos. O Brasil tem fonte de alimento, não precisa disso, mas as pessoas são assim, sabe? E naquele tempo eles não tinham, né, muitas condições. E havia poucos irmãos ricos e a maioria eram muito simples. E eles tinham necessariamente 2 refeições, uma refeição muito simples ao acordar e uma refeição que os sustentava durante o dia. Nessa refeição, eles estavam juntos, eles iam para a casa de irmãos e ali eles compartilhavam o pão na ceia e também como uma refeição. E interessante que a igreja de Coríntios, ela começou a se perder nesse propósito. E Paulo repreende a igreja porque alguns só pensavam em si e não pensavam naquele que era mais necessitado. E quando eles chegavam, já não tinham mais comida. Ou seja, eles não estavam perseverando no partir do pão. Hoje, meu irmão, eu quero falar para você, nós não temos essa dificuldade. Porém, nós podemos também ser egoístas nos nossos desejos, nos nossos intentos e só pensar em nós. Você conhece o ditado, né? Farinha é pouca, meu pirão
primeiro. Você conhece isso? Você conhece aquele outro ditado que diz assim, brasileiro tem que levar vantagem em tudo? Então é o que mais a gente viu aí nos últimos 20, 30 anos na nação do Brasil. Será que Deus não está querendo mudar essa história? Será que, sabe, eu vejo alguns pronunciamentos, algumas pessoas, alguns exemplos. Eu vi um exemplo de um restaurante em São Paulo, que a dona do restaurante, a comida que estava estocada ali, que agora não ia sair mais, ela faz a comida e ela entrega para moradores de rua. Uma rede de fast food, eles fazem e entregam para os enfermeiros, para o pessoal dos hospitais, bombeiros, PMs, pessoas que estão no seu serviço público servindo as pessoas. Um gesto pode mudar uma vida. Nós não podemos abraçar hoje, mas nós podemos servir as pessoas, de alguma maneira. Aonde você está, dentro do seu contexto. Eu quero falar, Deus quer te usar para servir a sua família, Deus quer te usar para abençoar. Então se mova nessa direção, se mova nesse caminho, e você vai ver o quanto você vai ser abençoado. E por último, perseverar na oração, que deveria, na verdade, ser o primeiro, né? Perseverar na oração, porque a Bíblia fala que eles perseveravam na oração. Pedro e João, depois que eles foram soltos, sabe o que eles fazem, irmãos? Eles vão procurar os irmãos para que eles orem por eles, porque eles perseveravam. Se havia uma característica tremenda na igreja primitiva, na igreja de Atos, era que eles perseveravam, unânimes em oração. Eu vi uma foto linda de um colégio na África, ou de uma igreja, numa sala de educação da igreja, onde a professora levou os alunos todos a colocarem as mãos sobre o mapa do mundo, e eles clamavam, e eles, oravam, e eles declaravam proteção. Você sabe que a África está sendo protegida pelo Senhor. A África não chegou ainda esse vírus, e em nome de Jesus não vai chegar. O Senhor conhece todas as coisas, mas que coisa linda. Então, irmãos, nós, temos também que orar, meu irmão. Quando eles terminaram de orar, o poder do Espírito veio, estremeceu aquela sala, aquele ambiente, e eles foram revestidos. E sabe o que eles fizeram? Continuaram pregando a palavra com intrepidez, com alegria nos seus corações, com ousadia no coração. Eles não se intimidaram. Meu irmão, quero deixar essa palavra para você: não se intimide. Não deixe o medo e o pavor tomar conta do seu coração. Leve ao Senhor em oração as suas angústias, as suas aflições, porque Ele tem cuidado de nós. Se enganje. Faça a sua oração individual ao acordar, esteja em unidade com a sua igreja, orando, porque esse é o tempo de orar, para que as coisas não cheguem a coisas que a gente tem visto na Europa, a situações como da Itália, por exemplo. Amém? Então, meu irmão, eu quero falar para você, é tempo de perseverar. É tempo, na medida que as coisas fiquem mais difíceis, nós precisamos orar mais. Foi isso que aconteceu com a igreja de Atos. O mover foi crescendo, 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 e as coisas foram ficando mais difíceis, e cada vez eles oravam mais. E Deus os abençoava. Amém? Para concluir, eu quero dizer para você, é tempo de perseverar. E quero deixar 2 textos aqui da palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você lesse comigo, que você acompanhasse, porque eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? Eu creio que Deus já está falando conosco. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Você pode ser perseguido, mas você não pode desanimar na sua fé. Amém? E quero, para finalizar agora, verdadeiramente, porque a gente tem esse hábito lá na comunidade, quando a gente fala que vai terminar, a gente fica mais 2 horas. Mas não vamos fazer isso não, tá? Vamos terminar agora dizendo que Romanos 8, 35, diz assim, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou a peste, ou a pandemia? Versículo 37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada, 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 nem até mesmo o coronavírus, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, nós aqui estamos, Senhor. Pai, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos, Pai, que é o Senhor que cuida de nós. Sabemos, Pai, que o Senhor nos chama a perseverar. A igreja, Pai, Senhor, é chamada para fora. Igreja chamada para fora, Senhor. Interessante que nesse momento que os chamados para fora devem de alguma maneira se resguardar e ficarem nas suas casas. Mas isso não pode calar a igreja, Senhor. Isso não pode prender o teu espírito. Senhor, isso não prende a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela não está aprisionada. A tua palavra é livre, Senhor. Aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Pai, nessa hora, Pai, eu oro para que o Senhor, Deus, tire de nós, Pai, tire do teu povo, Deus, todo medo, Senhor, e nos revista com espírito de ousadia e de intrepidez, Senhor, para passar esse tempo, Senhor. Não sabemos quanto tempo, mas sabemos que precisamos passar por esse Jordão, Senhor, e o Senhor estará conosco, Senhor. Senhor, e o Senhor enviará os teus recursos, Pai. Pai, abençoa cada irmão, cada família, Senhor, que em cada lar esteja lá o sangue do Cordeiro, Senhor, nos umbrais das casas, Senhor, das portas, Senhor, para que haja proteção. E peço ao Senhor também, não só pela igreja, mas peço pela população do Brasil, do Rio de Janeiro, nessa hora, Pai. Senhor, que o Senhor envie teus recursos, Pai. Que o Senhor, ó Deus, desperte, Senhor, aquele que está frio, aquele que está afastado. Ó Deus, que todos possam de alguma maneira se voltar para o Senhor. Pai, que esse seja um tempo de sensibilidade, Senhor, que as pessoas se tornem mais sensíveis, que deixem de viver para si próprio, para crer que existe, Senhor, um propósito maior na vida de cada um deles, Pai. Senhor, que o Senhor nos conduza, abençoe o nosso Brasil, abençoe, Pai, Senhor, Pai, nosso presidente, Senhor, todo o governo, Senhor, uma responsabilidade, ministro da saúde, Pai, Senhor, uma responsabilidade grande, Senhor, que está sobre todos, Pai, e que o Senhor nos dê, Pai, condições de passar por esse tempo, Pai. Oro, Senhor, acima de tudo, que o Senhor nos faça ser perseverantes, Pai, porque na prova, nas dificuldades, nas perseguições, nós aprendemos a perseverar. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, nós vamos ouvir um louvor de uma mulher que tem perseverado. O nome dela chama-se Ludmila Ferb. Uma mulher de Deus que tem passado por uma crise muito grande na sua saúde, mas que aprendeu a perseverar a cada dia. Amém? Eu tenho certeza que esse louvor vai falar com a gente. Depois da noite vem um novo dia. Depois da tempestade vem a calmaria. Depois de toda a história que acabou, se foi escrita aos pés da cruz, foi só um ciclo a mais que se fechou e uma nova porta vai se abrir. Vai se abrir.
segunda casa será maior do que a primeira. Pai, o Senhor que ouviu, meu irmão, sobre a tua família, sobre o nosso Brasil, depois da tempestade vem a calmaria, depois da noite escura, vem o novo dia. Depois da noite vem um novo dia. Aleluia. Depois da tempestade vem a calmaria. Depois de toda a história que acabou, se foi escrita aos pés da cruz, foi só um ciclo a mais que se fechou e uma nova porta A porta vai se abrir, eu creio. vai se abrir. Em Deus sempre haverá Viva isso. um novo começo. Proclamando essa Glória da verdade. segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O Deus eterno não nos dá simplesmente uma Aleluia. chance. Amém. Amém. Você crê? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Estou aqui do lado da minha baixinha, da pastora mais linda desse Brasil, que vai trazer uma palavra sobre a tua vida também e orar por você. Amém? Desliga a TV. Shalom Adonai, a paz do Senhor para o seu coração nesta noite. Eu quero compartilhar um texto que está lá em Salmos 121, cujo título aqui na minha Bíblia diz: Deus, o fiel guarda dos homens. E diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará sua alma. O Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos levantar as nossas mãos agora e vamos fazer um clamor por essa situação que temos enfrentado, porque o nosso socorro virá do Senhor. Amém? Pai, nesta noite, Senhor, oh Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Oh Deus, invocamos, Senhor, a Tua santa presença, Pai. Oh Deus, porque necessitamos, Pai, da Tua intervenção e dos Teus recursos, Pai. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso único Senhor e Salvador. Oh Deus, e porque nós somos Teus filhos, fomos lavados, remidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, Pai. E nesta noite, Pai, oh Deus, nós queremos, Senhor, te pedir perdão, Senhor. Oh Deus, nos perdoa, Pai. Oh Deus, nos perdoa como parte das nações dessa terra, Senhor. Oh Deus, nos perdoa,
perdoa, Senhor. Oh Deus, como brasileiros, Pai. Oh Deus, que somos, Pai, parte, Senhor, oh Deus, desse povo, Pai. Oh Deus, nos perdoa, Senhor, como igreja, Pai. Oh Deus, como cidadãos, Senhor. Oh Deus, que fomos formados à tua imagem e semelhança, Pai. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Oh Deus, por toda a iniquidade, Pai. Oh Deus, por todo o sangue, Senhor, que foi derramado, Pai. Oh Deus, por afligir, Senhor. Oh Deus, a infância, Senhor. Oh Deus, das crianças, Senhor. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Oh Deus, pela desonra, Senhor, que foi esse carnaval, Senhor. Oh Deus, nós, Senhor, não aceitamos essas coisas, Senhor. Oh Deus, nós rejeitamos, Pai. E pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia das autoridades instituídas por Ti, Senhor. Oh Deus, que tem deixado de fazer aquilo que Tu queres, Senhor. Oh Deus, que não tem, Senhor, levantado a bandeira do Teu reino, Senhor, mas tem levantado, Senhor, a bandeira de seus próprios reinos, Senhor. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Oh Deus, nos perdoa, Pai. Oh Deus, como igreja, Pai. Oh Deus, como os Teus filhos, Pai. Oh Deus, nós estamos envergonhados, Senhor. Oh Deus, nós estamos, Pai. Oh Deus, arrependidos, Senhor. Oh Deus, diante da Tua santa presença, Pai. Oh Deus, e clamamos, Pai. Não passa de nós, Senhor, o Teu Espírito, Senhor. Mas tudo que foi dito a nós, Senhor, venha se cumprir, Senhor. Oh Deus, cobre, Senhor, as famílias, Senhor, de todas as nações dessa terra, Pai. Oh Deus, que o Teu sangue seja aspergido, Pai, nos umbrais da porta, Senhor. Oh Deus, livra-nos de todo o mal, Pai. Oh Deus, guarda os nossos filhos, Pai. Guarda, Senhor, oh Deus, os nossos idosos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Oh Deus, do homem sanguinário, Senhor. Oh Deus, que Tu possa estar enviando recursos, Senhor, de cura, Senhor, de restauração e salvação, Pai. Oh Deus, eu creio, Pai, no Teu poder, Senhor, e na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Que agindo Tu, Pai, quem poderá impedir, sim, Pai? Senhor. Oh Deus, nós não cremos, Pai. Oh Deus, nas estatísticas, Senhor, que tem sido levantadas, Senhor. Oh Deus, nós cremos em Ti, Senhor. Aleluia. Oh Deus, e nesta noite, Pai, levantamos um clamor, Pai, como igreja, Pai. Oh Deus, como parte do Teu corpo, Pai. Oh Deus, não só, Pai, por nós, Senhor, mas por todas as nações dessa terra, Senhor. Oh Deus, e eu clamo, vem, Senhor Jesus, e toma o Teu lugar. Vem, Senhor Jesus, e toma o Teu lugar. Oh Pai, eu declaro, Senhor, tudo aquilo que estiver fora de ordem, que volte à ordem, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Visita, Pai, oh Deus, todos os enfermos, Pai. Oh Deus, enfermos físicos, sim, emocionais, espirituais, Pai. Oh Deus, eu decreto, Pai, o fim de toda a intenção do inferno, Senhor, de trazer transtornos, Senhor, às nossas vidas, Senhor. Oh Deus, e eu peço, Pai, oh Deus, nós queremos fechar todas as brechas, Senhor. Queremos nos endireitar, Senhor, diante da Tua face, Pai. Oh Deus, e declarar, Senhor, o ano aceitável do Senhor. Por isso, Senhor, visita as nossas vidas, Pai. Oh Deus, através do Teu Espírito, Pai. Oh Deus, que Tu possa, Senhor, oh Deus, trazer renovo, refrigério, Senhor, consolo, Pai, e restauração, Pai. Oh Deus, para o Brasil, Pai. Oh Deus, para Israel, Senhor, para todas as nações da terra, Senhor, sobre todos os lares, Senhor. É o que eu Te peço nesta hora, Senhor, e já Te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai, porque creio no Teu poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Querido, querida, não se apegue às reportagens, não se agarre às circunstâncias, não declare aquilo que tem sido profetizado, mas se apegue ao Senhor, se apegue a Deus. A palavra para as nossas vidas neste dia é emuná. Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, se agarre com força a Ele, porque dele virá o socorro. Eleve seus olhos para os céus, invoque a santa presença do Senhor, porque dele virá o socorro. Não se esqueça, queridos, glória
Shomé Israel, não dormirá, não dormitará, não dormirá, nem dormitará, não dormirá, não dormitará, o guarda de Israel. Que Deus te abençoe. Shalom. Yevarekeha. Pastor Jorge. Amém. Que bênção, hein? Deus te abençoe, que você possa ter uma semana com o teu coração em Deus, que o Senhor possa guardar o teu coração em Cristo Jesus e que você possa viver uma vida de vitória. Deus te abençoe. Até a próxima.